Imaginem uma empresa que literalmente faz o chão desaparecer debaixo dos pés de 60 mil pessoas, transforma bairros inteiros em cidades fantasmas e depois compra essas terras devastadas por uma pechincha. Parece roteiro de filme distópico, mas é exatamente o que está acontecendo em Maceió neste momento. E o mais assustador, isso pode estar acontecendo embaixo de qualquer cidade brasileira onde grandes corporações operam sem vigilância adequada. A tragédia de Maceió não é apenas mais um desastre ambiental para arquivar nas estatísticas governamentais. É um pesadelo urbanístico em câmera lenta, um exemplo didático do que acontece quando interesses corporativos literalmente minam as fundações do Estado. Estamos falando da Braskem, controlada pela gigante Novonor, antiga Odebrecht, que durante décadas extraiu salgema de 35 minas profundas diretamente sob bairros residenciais. Deixem-me explicar a mecânica deste desastre com clareza. Quando você remove sal de uma camada geológica, cria cavidades gigantescas no subsolo. Se essas cavidades não são devidamente preenchidas, a pressão das camadas superiores do solo causa deformações. Pensem numa bolha gigante vazia sob a terra, que começa a colapsar sob o peso de uma cidade inteira. Os números de janeiro de 2026 são aterrorizantes. 5 bairros completamente evacuados: Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. Mais de 60 mil pessoas transformadas em refugiados ambientais dentro do próprio país. Cerca de 14 mil edificações abandonadas, incluindo escolas, hospitais e templos religiosos. E o detalhe técnico que congela o sangue: a mina número 18 foi oficialmente declarada colapsada em dezembro de 2023. Não estamos falando de risco futuro. Estamos falando de solo que já cedeu, de terra que já desapareceu, mas aqui é onde a história sai do terreno da geologia e entra no terreno da indecência corporativa. Em novembro de 2025, a Braskem assinou um acordo com o governo do estado de Alagoas no valor de 1,2 bilhão de reais. No papel, parece uma vitória da justiça. Na prática, é um insulto monumental às vítimas. 240 milhões de dólares é troco de pinga comparado ao dano real à infraestrutura urbana, às vidas destruídas, aos traumas psicológicos de comunidades inteiras arrancadas de suas raízes. Mas o aspecto mais escandaloso deste acordo é a questão fundiária. A Braskem, essencialmente, torna-se proprietária das terras abandonadas. Reflitam sobre o absurdo desta situação. Uma empresa destrói um bairro, expulsa dezenas de milhares de pessoas e então, após pagar uma compensação ridícula, ganha uma enorme área no centro da cidade para futuros empreendimentos imobiliários ou novos projetos. É como se um incendiário pagasse uma multa simbólica e ficasse com o terreno queimado para construir seu próprio negócio. O ciclo perverso está completo: privatização dos lucros, socialização das perdas e agora privatização até mesmo das ruínas. Aqui é importante entender que esta não é uma empresa qualquer. A Braskem emergiu de esquemas complexos de privatização, carregando o DNA corporativo da Odebrecht, um nome que dispensa apresentações quando falamos de corrupção sistêmica na América Latina. Esta é uma corporação que aprendeu a manipular o Estado, a comprar silêncios, a transformar tragédias em oportunidades de negócio. E o Estado brasileiro, neste caso representado pelo governo de Alagoas, demonstra aquela fragilidade crônica que vemos repetidamente: medo de perder um grande contribuinte fiscal, incapacidade de impor regulamentações rigorosas, tendência a negociar nos bastidores em vez de defender o interesse público. Em julho de 2025 aconteceu algo potencialmente revolucionário. Um tribunal holandês, onde estão registradas empresas subsidiárias da Braskem, reconheceu sua jurisdição sobre este caso. Este é um momento histórico que merece nossa atenção total. Pela primeira vez, o muro da soberania corporativa começa a rachar. Brasileiros afetados agora podem processar a empresa na Europa, onde os padrões de compensação e responsabilidade ambiental são infinitamente superiores. É aquele capital sem pátria, que se esconde em paraísos fiscais e estruturas offshore complexas, começando a ser responsabilizado em cortes que ele não pode simplesmente comprar ou intimidar. Esta dimensão internacional revela algo fundamental sobre o capitalismo contemporâneo.
As corporações operam globalmente, escolhendo onde pagar impostos, onde registrar subsidiárias, onde esconder lucros. Mas quando causam desastres, querem ser julgadas apenas localmente em sistemas jurídicos que podem influenciar. A decisão holandesa quebra esta lógica perversa. É o equivalente legal de dizer: vocês querem as vantagens da globalização? Então aceitem também as responsabilidades globalizadas. A comparação com o caso mexicano que mencionei é inevitável e reveladora. No México, vimos o controle oligárquico sobre recursos naturais, particularmente petróleo, com figuras como Carlos Slim construindo impérios através de privatizações duvidosas. Em Maceió, vemos o mesmo padrão, mas com uma reviravolta cruel. Não é apenas a captura de recursos, é a captura da própria terra através da destruição. A lógica é idêntica. Corporações usam seu poder econômico para ditar termos aos governos que estão tão endividados ou politicamente comprometidos que não conseguem dizer não. Em ambos os casos, o Estado essencialmente desapareceu como regulador. Durante anos, décadas até, os órgãos governamentais responsáveis não notaram que uma empresa estava criando vazios gigantescos sob uma cidade. Alguém acredita seriamente que não havia relatórios técnicos alertando sobre os riscos, que não havia geólogos dentro da própria Braskem ou em agências estaduais que entendiam perfeitamente o que estava acontecendo? O silêncio não foi ignorância, foi cumplicidade. Foi a decisão consciente de priorizar a continuidade da operação lucrativa sobre a segurança de dezenas de milhares de cidadãos. E quando o desastre finalmente se torna impossível de esconder, quando as casas começam a rachar, quando buracos literais se abrem nas ruas, o Estado entra em modo de controle de danos. Não para punir adequadamente a corporação responsável, mas para gerenciar os protestos sociais, para abrigar os refugiados, para apagar os incêndios políticos. Enquanto isso, a Braskem contrata os melhores advogados, negocia acordos favoráveis e transforma o desastre em nova oportunidade. Aquelas terras abandonadas valerão ouro em alguns anos, quando a memória do trauma tiver esmaecido um pouco e a especulação imobiliária voltar com força total. Esta é a essência da privatização de perdas que define nosso capitalismo periférico. A empresa lucra durante décadas, extraindo recursos de forma predatória. Quando o modelo se esgota e causa colapso, o Estado arca com os custos sociais, ambientais e humanitários. E no final, a mesma empresa ainda sai com ativos valiosos praticamente de graça. É um modelo de negócio baseado em externalizar todos os custos e internalizar todos os benefícios. E funciona porque nossos estados são fracos, nossas instituições são capturadas e nossa capacidade de mobilização coletiva é constantemente sabotada. Agora, no início de 2026, Maceió transformou-se num símbolo de resistência, num campo de batalha pelo que urbanistas chamam de direito à cidade. Os moradores não estão apenas exigindo compensações financeiras mais justas, estão lutando para que as terras não caiam nas mãos da corporação destruidora. Querem que essas áreas se tornem patrimônio público, talvez transformadas em parques memoriais, espaços comunitários. Querem garantir que a Braskem não lucre duas vezes, primeiro com a extração predatória, depois com a especulação imobiliária sobre as ruínas que criou. E aqui preciso ser absolutamente claro: Maceió não é um caso isolado. É apenas o que veio à luz, o que ficou impossível de esconder porque o chão literalmente desapareceu. Quantas outras operações industriais no Brasil estão operando com riscos similares? Quantas mineradoras, quantas indústrias químicas, quantas empresas de extração estão criando bombas relógios geológicas ou ambientais sob nossos pés? Não sabemos porque não queremos saber, porque fazer as perguntas certas significaria confrontar interesses poderosos demais, significaria repensar todo o modelo de desenvolvimento que adotamos. Pensem nas barragens de Mariana e Brumadinho. Pensem na contaminação por agrotóxicos em inúmeras regiões agrícolas. Pensem na poluição industrial que mata rios inteiros. Estes não são acidentes isolados. São sintomas de um sistema onde lucro corporativo sempre supera a segurança humana, onde regulamentação é tratada como obstáculo burocrático a ser contornado, onde fiscais são subfinanciados e intimidados, onde políticos dependem de doações corporativas para suas campanhas. Maceió é especial apenas porque é visualmente dramático
dramático. Bairros inteiros vazios parecem cenário de filme pós-apocalíptico, mas a violência cotidiana da poluição invisível, da contaminação gradual, do envenenamento lento, afeta milhões de brasileiros que nunca aparecerão nas manchetes. A Braskem teve a sorte de causar um desastre espetacular que não pode ser negado. Outras empresas são mais discretas em sua destruição. Para que esta situação mude fundamentalmente, precisamos de algo que o Brasil ainda não conseguiu criar. Verdadeiros gigantes industriais nacionais comprometidos com o desenvolvimento de longo prazo do país e de sua população, não apenas com a extração máxima de lucro no menor tempo possível. Precisamos de empresas que vejam os trabalhadores como parceiros num projeto nacional, não como custos a serem minimizados. Precisamos de corporações que entendam que sua licença social para operar depende de responsabilidade genuína, não de departamentos de relações públicas gerenciando crises. Este modelo existe em outros lugares. Olhem para certos conglomerados alemães ou escandinavos, onde sindicatos fortes e tradições de democracia industrial criaram cultura corporativa diferente, onde sustentabilidade não é marca de marketing, mas necessidade reconhecida de sobrevivência a longo prazo. Onde existe algo parecido com orgulho cívico corporativo, uma noção de que a empresa está ligada ao destino da nação. Não estou romantizando o capitalismo europeu, que tem suas próprias perversões e contradições, mas há diferenças qualitativas em como certas sociedades domesticaram parcialmente o poder corporativo. No Brasil, nunca completamos este processo. Nossas grandes empresas ou são estatais que sofrem com interferência política e gestão instável, ou são privadas que operam com mentalidade predatória de curto prazo. Raramente vemos o meio termo, empresas privadas robustas, com visão de longo prazo, genuinamente investidas no desenvolvimento nacional. A Braskem poderia ter sido isso. Tinha escala, tinha capacidade técnica, operava num setor estratégico, mas escolheu o caminho da extração máxima, das externalidades ignoradas, do lucro a qualquer custo. E esta tarefa monumental de construir um capitalismo mais responsável, mais enraizado no território nacional, mais comprometido com o desenvolvimento inclusivo, ainda está sobre os ombros do governo Lula. Não é uma tarefa que pode ser completada em 1 ou 2 mandatos. Requer transformação cultural profunda, mudanças institucionais massivas, confrontos políticos prolongados com elites que lucram enormemente com o status quo. Requer enfrentar o agronegócio predatório, a mineração irresponsável, o setor financeiro especulativo, a indústria que trata a regulamentação ambiental como piada. Lula tem vantagens históricas para esta luta. Vem do movimento sindical, entende visceralmente a dinâmica entre capital e trabalho. Construiu sua carreira política confrontando exatamente estes poderes, mas também está mais velho, mais pragmático, mais consciente das limitações do poder presidencial, num sistema democrático onde corporações têm influência massiva sobre mídia, sobre Congresso, sobre judiciário, e está operando numa economia globalizada onde capital pode simplesmente fugir se regulamentações ficarem muito rigorosas, onde investimento estrangeiro é tratado como santo graal que não pode ser questionado. O dilema é real. Como regular corporações sem assustá-las completamente? Como punir malfeitos sem criar clima de instabilidade que paralise investimentos? Como redistribuir riqueza sem provocar fuga de capitais? Estes são problemas genuínos que não têm soluções fáceis. Mas a resposta não pode ser simplesmente aceitar o que aconteceu em Maceió como custo do desenvolvimento. Não pode ser normalizar que empresas destruam comunidades inteiras e saiam praticamente ilesas. Não pode ser perpetuar um modelo onde lucros são privados e custos são socializados indefinidamente. O que está em jogo aqui vai muito além de uma cidade em Alagoas. Está em jogo o tipo de país que seremos. Se permitirmos que a Braskem saia desta com um acordo ridículo e ainda lucrando com as terras que devastou, estaremos dizendo a todas as outras corporações no Brasil: podem fazer o que quiserem. O Estado é fraco. A justiça é lenta. A opinião pública tem memória curta. No final, sempre conseguirão negociar um acordo favorável. Esta é a mensagem que não podemos enviar se quisermos ter um país minimamente civilizado. A decisão do tribunal holandês oferece um vislumbre de esperança. Mostra que existem mecanismos, ainda que imperfeitos, para responsabilizar corporações transnacionais.
Mas não podemos depender de cortes estrangeiras para fazer o trabalho que nossas próprias instituições deveriam estar fazendo. Precisamos fortalecer radicalmente nosso sistema de fiscalização ambiental, nossos tribunais especializados em crimes corporativos, nossa capacidade de processar e punir empresas que causam danos massivos. Precisamos de promotores com recursos adequados, de peritos independentes, de processos que não se arrastem por décadas até que todos os envolvidos estejam mortos ou aposentados. E precisamos, fundamentalmente, de mobilização popular. As corporações contam com nossa apatia, com nossa fadiga de indignação, com nossa tendência a passar para a próxima notícia assim que o ciclo midiático avança. Os moradores de Maceió estão lutando não apenas por si mesmos, mas por todos nós. Cada vez que aceitamos um acordo corporativo injusto, cada vez que deixamos uma empresa sair impune de um desastre, estamos rebaixando o valor de vidas brasileiras. Estamos dizendo que nossa segurança, nossa saúde, nosso bem-estar valem menos que margens de lucro. A América Latina tem história longa e trágica de ser tratada como zona de sacrifício pelo capitalismo global. Nossos recursos são extraídos, nosso ambiente é poluído, nossa mão de obra é explorada e os lucros fluem para paraísos fiscais ou acionistas distantes que nunca pisarão nas comunidades que suas empresas destroem. Esta é a herança colonial se reproduzindo em nova roupagem. Não são mais vice-reis e capitães gerais. São CEOs e conselhos de administração. Mas a lógica extrativista permanece. Tirar o máximo possível, o mais rápido possível, sem se importar com o que fica para trás. Se o Brasil conseguir quebrar este padrão, se conseguirmos criar modelo onde desenvolvimento econômico genuinamente serve ao bem-estar coletivo, onde corporações são responsabilizadas rigorosamente por seus impactos, onde o Estado funciona como protetor da população e não como facilitador de interesses privados, então sim, nos tornaremos não apenas a maior economia da América Latina, mas a mais importante, a que oferece caminho alternativo, a que demonstra que outro capitalismo é possível. Porque vamos ser honestos, ninguém está propondo abolir empresas privadas ou economia de mercado. A questão não é socialismo versus capitalismo nesta forma binária simplista. A questão é que tipo de capitalismo teremos. Um onde 60 mil pessoas podem perder suas casas para que acionistas tenham retornos ligeiramente maiores. Ou um onde existe equilíbrio real de poder, onde direitos humanos e proteções ambientais são linhas vermelhas inegociáveis, onde lucro corporativo não pode vir às custas de destruição comunitária. Outros países conseguiram este equilíbrio em graus variados. Não perfeitamente, nunca perfeitamente, mas melhor do que nós. E eles não são mais inteligentes ou mais virtuosos que brasileiros. Eles simplesmente construíram instituições mais fortes, cultivaram culturas cívicas mais robustas, mantiveram vigilância constante sobre poder corporativo e, quando corporações cruzaram linhas, foram punidas de forma que realmente doeu, de forma que mudou o comportamento, de forma que enviou mensagem clara a todo o setor: isto não será tolerado. O caso Maceió nos oferece a oportunidade de estabelecer novo padrão. Se conseguirmos garantir que a Braskem pague compensações reais, que as terras não caiam em mãos corporativas, que executivos responsáveis enfrentem consequências pessoais, que mudanças regulatórias sejam implementadas para prevenir tragédias similares, então teremos virado uma página. Teremos demonstrado que Brasil mudou, que não somos mais mercado emergente dócil, onde corporações podem fazer o que quiserem. E esta mudança repercutiria por toda a América Latina. Outros países observam o que fazemos. Se formos fracos com a Braskem, outras corporações em outros países latino-americanos sentirão que podem agir impunemente. Se formos fortes, se estabelecermos precedente real, então trabalhadores e comunidades em toda a região terão ferramenta nova em suas lutas. Podem apontar para o Brasil e dizer: olhem, é possível responsabilizar estas empresas, é possível exigir justiça, é possível vencer. Esta é a liderança regional que deveríamos exercer, não através de projeção militar ou imperialismo cultural, mas demonstrando o modelo de desenvolvimento que funciona para as pessoas comuns, não apenas para elites, mostrando que é possível ter indústria forte sem sacrificar comunidades inteiras no altar do lucro, provando que estados latino-americanos podem ser mais que facilitadores de extração corporativa, podem ser genuínos defensores de seus cidadãos.
A arrogância corporativa que vemos em Maceió, esta audácia de destruir bairros inteiros e depois lucrar com as ruínas, só existe porque até agora sempre funcionou. Empresas aprenderam que podem fazer isto porque nunca pagaram preço real por seus crimes. Se conseguirmos quebrar esta impunidade, se fizermos com que a Braskem se arrependa genuinamente de ter tratado Maceió como zona de sacrifício descartável, então, sim, estaremos no caminho de nos tornar não apenas a maior, mas a melhor nação da América Latina. Uma onde dignidade humana e proteção ambiental não são negociáveis, onde corporações sabem que há limites reais para sua ganância, onde o Estado finalmente cumpre sua função básica de proteger cidadãos de predadores poderosos. Este é o desafio que Maceió nos coloca. Não é apenas sobre uma cidade em Alagoas. É sobre que tipo de sociedade construiremos, sobre quanto vale uma vida brasileira, sobre se teremos coragem de enfrentar poderes que parecem invencíveis. A resposta que dermos definirá nosso futuro por gerações.